com alegria e especialmente com a proteção e a benção e especialmente com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, diretamente do estúdio da TV Primeira TV São José, encontramos-nos para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, a todas e todos telespectadoras e telespectadores e que sempre se colocam em sintonia conosco. E sabemos que são muitas as pessoas, muitos já me disseram, Padre, neste momento que o Senhor leva essa mensagem, para mim é um momento sagrado, momento em que vou eu me enriquecendo com a graça de Deus e com novos conhecimentos sobre a religião e igualmente recebendo a bênção da água, tão importante para todos e cada um de nós. E quando também ontem a Igreja Católica nos convidou no mundo inteiro para celebrarmos a memória da aparição de Nossa Senhora de Fátima em 13 de maio de 1917, lá em Fátima. Tem pessoas que perguntam, Padre Pedro, por que Nossa Senhora de Fátima? Porque ela apareceu em Portugal, Nossa Senhora apareceu num local chamado Fátima. E por isso, então, tomou o nome de Fátima, como também, por exemplo, em 1858, Nossa Senhora apareceu lá na França, em Lourdes. Então, Nossa Senhora de Lourdes. E assim, Nossa Senhora de Loreto, assim os títulos mais diversos. E Nossa Senhora, então, apareceu para, na época, 3 crianças que estavam rezando essa bela devoção, o terço. E ela mesma se colocou, Nossa Senhora, se colocou em sintonia com essas 3 crianças que cuidavam de algumas ovelhas e, cuidando das ovelhas também, entre as brincadeiras que faziam e rezavam também o terço. E Nossa Senhora, então, acompanha-os por diversas vezes nas suas aparições, rezando. Era Lúcia com 10 anos, era Francisco com 8 e Jacinta com 7. Interessante que Nossa Senhora, numa das aparições, disse, olha, Jesus quer que a Jacinta e o Francisco, dentro de alguns anos, deixem esta vida terrena e vão receber já a recompensa no céu. Lúcia, no entanto, vai viver por muitos anos. E realmente quem visita hoje, lá em Fátima, no santuário, tem as 2 sepulturas ao lado do altar de Francisco e de Jacinta, porque uns 2 ou 3 anos depois, os 2 realmente partiram desta vida para a eternidade. E Lúcia se tornou religiosa e veio a falecer com seus 92, 93 anos. Isso é interessante. E Nossa Senhora também pediu
rezai sempre que possível o terço. E rezando o terço, eu derramarei, pedindo a Deus que derrame muitas bênçãos e graças sobre todas as pessoas, sobre os familiares, e especialmente, se vocês rezarem, a guerra, estavam em plena guerra, Primeira Guerra Mundial, vai terminar. E realmente, meses depois, as pessoas realmente começaram, rezaram mais essa bela devoção em louvor a Nossa Senhora. E o que aconteceu? Exatamente, essa guerra terminou. E Nossa Senhora também disse, procurem rezar o terço pela paz mundial, pela paz no mundo. Ninguém de nós gosta de briga, por exemplo. Mesmo dois moços, dois homens, ou qualquer pessoa brigando, seja na rua, seja em casa, seja no esporte, por exemplo, torcedores, como acontece às vezes, e pior ainda quando as pessoas têm arma, e mesmo ou uma faca, qualquer coisa, um punhal, e ali prejudicam, ferindo a outra pessoa, ou até matando, como nós sabemos. Então, ninguém gosta de ver briga, de guerra, nenhum filho, nenhuma filha gosta de ver o pai e a mãe discutindo entre si e tal. E é isso que Nossa Senhora também não gosta, nem Jesus. Por isso, Cristo Jesus, quando no dia da própria ressurreição, quando os apóstolos ali, ao anoitecer, estão rezando no dia da ressurreição, Jesus aparece para eles. E o que é que ele diz? A paz esteja com vocês. E dialoga um pouco ali com os apóstolos e Nossa Senhora, que também está ali presente. Logo em seguida, ele repete a segunda vez: a paz esteja com vocês. E todas as vezes que Cristo Jesus leva as pessoas para o ensinamento, ele insiste sempre a paz. Quantas pessoas que já me têm dito, Padre Pedro, eu não consigo me concentrar nos estudos, eu não consigo realizar bem meu trabalho, eu não consigo descansar. Mas por quê? Por que acontece isso com você? Ah, Padre Pedro, porque eu não tenho uma paz dentro de mim. Quanto é importante a pessoa viver em tranquilidade, em paz com Deus, em paz consigo mesmo, a paz com seus semelhantes, a paz também com a natureza. E quem vive nestas três dimensões, a paz com Deus, a paz consigo mesmo, a paz com seus semelhantes, o que acontece? Vive também em paz com o cachorrinho, com o gatinho, com um jardim de flores, com a natureza, com as árvores. E é uma pessoa que vai se desenvolvendo sempre com mais saúde. Porque uma pessoa que não vive em paz dentro de si, vive sempre numa insegurança, numa angústia, numa ansiedade. E quantas pessoas que, infelizmente, ali ficam revoltadas contra qualquer pessoa, revoltados contra um próprio cachorrinho, um gatinho, que às vezes não tem culpa de nada e dão um pontapé no cachorrinho, coitadinho. Ou judiam de um cavalo, por exemplo. Enfim, porque não vive em paz consigo mesmo, então procuram extrapolar
aquela angústia, aquela insegurança, aquela não paz dentro de si. E Cristo, então, quer aquilo que falei, ela dizendo, se vocês rezarem o terço, rezar essa bela devoção a Nossa Senhora, e pedindo pela paz no mundo, realmente. E quantas pessoas que já me disseram, Padre Pedro, depois que eu comecei a rezar o terço, o pai e a mãe, que de vez em quando se encrencavam, se discutiam, tal, sabe que Nossa Senhora pediu ao Filho Cristo Jesus, porque nós sabemos, todas as graças que recebemos, mesmo os milagres, provêm de Deus. Por meio do Filho de Deus, Cristo Jesus, por meio de Nossa Senhora, tenha ela o título que tiver. Já falei aqui muitas vezes, vocês sabem que Nossa Senhora, Mãe do Cristo e nossa mãe, tem mais de 5.500 títulos pelo mundo inteiro. Eu já disse para vocês que só na ilha de Florianópolis tem igrejas de oratórios e grutas dedicadas a Nossa Senhora, mais de 20, só aqui na ilha de Florianópolis. Então, vocês podem ver, e no mundo, então, essa quantidade. E quanto é importante a reza do terço. E tem pessoas que às vezes não conseguem rezar o terço. Quantas pessoas que me dizem, Padre Pedro, eu faço a minha caminhada de noite ou de mais cedo e tal, e ali eu vou rezando o meu terço, sozinho. E mais Cristo, mais Nossa Senhora, bacana isso ali, né? Outros rezam o terço em 2 ou 3 pessoas caminhando, fazendo a sua caminhada. Outros rezam em casa. Quantas pessoas que rezam o terço diariamente em família. Hoje em dia, muitos dizem, Padre Pedro, mas como é difícil, a gente não se encontra. Aí, veja, se tem apenas 2 pessoas, os outros estão trabalhando, estão estudando, essas 2 ou 3 pessoas podendo, reze o terço. Não podendo rezar o terço, reze ao menos uma dezena do terço. Olha, o Papa São João Paulo II, o que é que acontecia? Ele, São João Paulo II, rezava 4 terços por dia. Alguns se perguntavam, mas como é que o Papa conseguia? E conseguiram, especialmente os jornalistas que descobrem muita coisa, descobriram que das 24 horas do dia, ele chegava a dormir 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas, numa atividade grande, mas sempre a devoção a Nossa Senhora. E por isso nós estamos agora no mês dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E falando de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, agora que começou ontem, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, ali no Estreito, o cerco de Jericó, que é uma semana das pessoas em contato direto, numa vida de espiritualidade, rezando diante do Santíssimo Sacramento e também podendo participar. Vejam só, ali no santuário tem as missas diárias, às 3 horas da manhã, às 9 horas, às 12 horas,
às 16 horas, às 20 horas. E uma grande graça, sempre à tarde, das 2 às 6, e depois das 6 até as 10 da noite, sempre alguns sacerdotes atendendo ao sacramento da penitência, o sacramento da confissão. E vocês vejam esse maravilhoso sacramento instituído por Jesus Cristo. Se vocês abrirem a Bíblia Sagrada, por exemplo, em São João, capítulo 20, vejam só, já encontrei aqui na Bíblia, capítulo 20 de São João, versículo 22, onde Jesus, ali falando com os apóstolos, depois dessas palavras, Jesus soprou sobre os apóstolos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aos que não perdoardes, não serão perdoados. Que maravilha esse sacramento da absolvição. Quantas pessoas que, tendo essa graça de fazer uma boa e santa confissão, se levanta ali do confessionário, onde dialogaram com o sacerdote, com o ministro sagrado, e agora com a paz, com o perdão, começa uma nova vida. E todos nós sabemos também, não é preciso ser psicólogo, parapsicólogo, médico ou psicanalista, para saber que a pessoa que não vive em paz consigo mesmo, que não vive em paz com Deus, o grande mal que a pessoa mesma está causando para si mesma. Vive, não descansa bem, não vive em paz consigo mesmo, vive sempre angustiada, está reduzindo a própria vida, viverá menos anos, porque esta vida não espiritual tem uma grande influência negativa sobre o fisiológico da pessoa. Quantas pessoas que já me disseram: padre, é outra vida quando a gente vive em paz consigo mesma e com Deus. Então, Cristo disse bem claramente, porque Ele sabia: a quem recebeu o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados. Então, você poderá aproveitar esses dias em qualquer paróquia onde tem um cerco de Jericó, sempre há oportunidade de uma maior espiritualização. E quantas pessoas, por exemplo, no cerco de Jericó, também outras paróquias, já rezaram e estão rezando em favor dos nossos irmãos sofredores gaúchos. E quantas pessoas sofrendo nessas 2 semanas. E que Cristo Jesus e que Nossa Senhora ajudem para que chegue ao término dessas chuvas, dessas inundações, e que possam viver tranquilamente, e possam levar uma vida de estudos, de trabalhos, de divertimentos, e que possam, com ânimo, reconstituir tudo aquilo que perderam, materialmente falando. E gesto bonito é esse do voluntariado,
de milhares e milhares de pessoas que estão se doando em favor dos seus semelhantes. E quantos outros colaborando com doações. São milhares de caminhões que estão levando e trazendo do Brasil inteiro e mesmo da América Latina, navios igualmente, aviões e os militares de modo especial, todos numa doação maravilhosa em favor de nossos irmãos sofredores. Não basta somente a oração, mas não é isso que o povo de modo geral está rezando, sim. E quantas pessoas enfermas, quantas pessoas nos hospitais, maternidades, mesmo médicos, enfermeiras, auxiliar de enfermagem, fisioterapeutas, cuidadoras e cuidadores de idosos e de doentes que estão rezando e oferecendo o seu sacrifício, o seu cansaço em favor dessas pessoas sofredoras. Então, eu já rezei muitas santas missas, tenho feito pelo rádio e pela TV, e apoiando todo esse voluntariado, incentivando se as pessoas têm algo que podem ceder, que assim eu faço. Se há pessoas que podem se doar como voluntário, que assim o faço. E sem dúvida nenhuma terão a recompensa da Mãe do Cristo, Nossa Senhora. E aproveite então, quem puder, esse tempo da semana do cerco de Jericó. E no próximo domingo teremos, como já é uma tradição, a grandiosa procissão em louvor a Nossa Senhora de Fátima. Procissão essa que inicia lá na ilha de Florianópolis, na ponta Hercílio Luz, e na ponte Hercílio Luz, e lá na ponta, no início da ponte Hercílio Luz, às 3 da tarde, e atravessamos a ponte Hercílio Luz, rezando o terço, seguindo pela beira-mar continental, ou seja, do estreito, onde às 5 horas é celebrada a Santa Missa e em seguida é o término ali mesmo da Santa Missa. Então, que todos que puderem, podendo, acompanhem nessa maravilhosa procissão. Assim como ontem, sem dúvida nenhuma, milhares e milhares de grutas, de capelas, de comunidades, de catedrais, de igrejas, onde foram celebradas as santas missas. E tivemos ocasião de, em 3 padres, nós, ontem à noite, na Gruta Nossa Senhora de Fátima, ali no Morro da Bina, onde tem uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Fátima, onde o padre, o padre especialmente Valdemar Gros, e o padre Pedro, que é capelão aqui do Exército, o padre novo, que veio de Juína, lá do Mato Grosso, e nós então celebramos a Santa Missa nessa gruta, que foi lá construída pelo Dona Maria Terezinha, seu digno esposo, seu Luiz. E tem lá também uma livraria chamada Arte Sacra, com muitas imagens. Tem
talvez milhares de pequenas ou grandes imagens nesta livraria Arte Sacra. Então, especialmente que nós lembremos também que no próximo domingo é o dia em que a Igreja Católica celebra a festividade de Pentecostes. O que quer dizer Pentecostes? Essa palavra Pentecostes vem do grego penta, que quer dizer 50. Ou seja, Cristo Jesus sobe aos céus, ele mesmo disse, eu, pela minha morte, abri novamente a possibilidade das pessoas se salvarem, chegarem na eternidade, e eu vou então retornar para a casa do Pai. Se eu não for, não virá até vós o Espírito Santo, o Espírito do amor, o Espírito da luz, ele vos confirmará em toda a fé, em toda a doutrina. Então, especialmente, Cristo Jesus vai para a casa do Pai e vem ao nosso encontro quem? O Divino Espírito Santo, trazendo 7 dons para todos e cada um de nós. Os dons tão necessários para cada um de nós. E especialmente, então, celebramos os santos e santas de hoje, São João Nepomuceno, Honorato, Simão Stock, Luiz Orione e, especialmente, Audas, da Pérsia, Brendrano e Fídolo Hilário Honório. E também hoje, o dia do Gari, aqueles que maravilhosamente fazem a limpeza em nossas ruas, nossos cumprimentos a todos esses heróis. E neste momento também nós vamos dar a bênção, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas e a bênção da saúde e a bênção da água, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, e a nossa oração em favor das pessoas enfermas, em favor das pessoas sofredoras, irmãos nossos gaúchos, e a bênção de Deus em favor das pessoas enfermas, e neste momento a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com muita fé esta água. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 2:30 da tarde até as 3 horas, se Deus quiser.